O Jornal do Meio-Dia está de volta e o assunto são as eleições de 2024. Eduardo Botelho e Fábio Garcia, pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá, andam trocando farpas. Até o governador Mauro Mendes criticou e classificou como lamentáveis as trocas de acusações entre os dois. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual pelo União Brasil, por enquanto, né? Eduardo Botelho. Boa tarde, presidente, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos os cuiabanos, todos os matogrossenses. Presidente, o governador Mauro Mendes pediu assim um fair play, não é? Que é respeito, civilidade. Nessa troca de farpas aí, a crítica que o senhor fez, ela foi até comedida. Se a gente ilustrar, foi assim, uma cutucada na canela de Fábio Garcia. Mas ele voltou, respondeu, rebateu com bastante força, não é? Tipo assim, do pescoço para cima. Como é que o senhor interpreta essa troca de farpas aí? Isso significa o quê? Qual a leitura disso? Na verdade, não teve troca de farpas, Lúcio. Ele que interpretou dessa forma. Ele tinha dado uma entrevista e dito que ele tinha trabalhado na prefeitura de Cuiabá, que ele tinha trabalhos prestados como deputado e ele tinha a família dele que tinha um legado político. Eu repeti parte só, infelizmente, na hora, talvez por eu tenha esquecido ou por entrevista ter sido rápido, eu só falei essa parte, que ele tinha o legado da família, eu não tinha. E aí ele interpretou isso como sendo uma provocação. Jamais eu faria isso, eu tenho o maior respeito por ele, para a família dele. Então não tem troca de farpa. Para mim o assunto está encerrado, eu não vou entrar nessa discussão. Não é a minha seara ficar fazendo crítica aos outros. Nunca fiz isso na minha vida política. É possível ainda ter acordo lá no União Brasil sobre a eleição de Cuiabá? Claro que é possível, está muito longe. As discussões vão ser feitas no ano que vem. Nós temos um tempo aí para cada um fazer o seu trabalho e chegar lá a gente fazer uma discussão. E é isso que o governador falou. O governador está certo. Nós vamos ter que fazer dessa forma. Eu tenho o maior respeito pelo Fábio, apoiei ele em 2 eleições. E não tem troca de farpa, não. Foi mal interpretado, só isso. Deputado, o senhor nega que tenha havido essa troca de farpas, mas na verdade a fala do deputado federal Fábio Garcia pode até ser interpretada como uma espécie de denúncia, né? Ele falou que o senhor está usando dinheiro público para sua pré-campanha, que tem um orçamento milionário, mais de 1.000 pessoas no seu gabinete, enfim, poderia configurar-se aí um crime contra a administração pública. O senhor vai tomar alguma medida em relação a isso, essa possível calúnia? Não. Tudo que a Assembleia faz é transparente. A Assembleia tem um portal transparência, tudo está lá. A Assembleia tem hoje algo em torno de 2.000 funcionários, entre gabinetes, comissões, está lá no portal. Não então ele faltou com a verdade ao fazer essas alegações? Não sei, ele que responda por isso, não é eu que vou responder. Eu só vou falar pela Assembleia. Tudo que a Assembleia faz está no portal. E, por sinal, a Assembleia foi considerada a 3ª Assembleia mais transparente do Brasil. Então está lá, pode olhar quem está nomeado, quem foi contratado, está tudo lá. Então não tem nada escondido, nada de ninguém, está tudo lá. Olha o portal, faça o que quiser fazer, é acompanhado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, e está lá. Não tem nada fora do que está lá. Deputado, tem uma outra polêmica. Agora, se o pessoal da Assembleia gosta de mim, e a grande maioria, os efetivos que foram contratados, tudo, gostam do meu trabalho, estão reconhecendo isso, como muitos estão reconhecendo o trabalho do governador, paciência, é outra história. Deputado, uma outra polêmica aí. Transporte zero do pescado. O senhor chegou até a recorrer à Bíblia, né, falando, olha, a pesca é algo bíblico. O que eu queria saber é o seguinte, o senhor aqui é da Baixada Cuiabana. Com os ribeirinhos, o que é que o senhor está dizendo ou vai dizer para eles? Porque, na prática, a pesca, como é feita hoje, acabou, né? Vai acabar a partir do ano que vem. Vai acabar, evidentemente, se o projeto for aprovado.
Tem risco ainda de ele não ser aprovado? Não foi votado ainda, né, Lúcio? Sim. É aquela história, é igual a eleição. Enquanto não passa a eleição, você não sabe o resultado. E lá é uma votação também, normal. Tem deputados que mudam na hora. O senhor é contra esse projeto? Eu sou contra o projeto. Agora, o que eu tenho trabalhado dentro disso? Uma vez que existem números para aprovar, eu tenho conversado com os deputados que são favoráveis ao projeto não têm intenção de mudar, Camila. Então, que nós façamos melhorias nele, nós temos trabalhado para isso. E nisso eu sugeri que colocasse uma trava de 3 anos, para que no final de 3 anos, através do Observatório da Assembleia, faça algumas avaliações, como a necessidade de pagar mais 2 anos, ou a necessidade de encerrar, ou se não tiver dando resultado, que se encerre esse projeto. Então, colocamos lá o auxílio, que tinha que aumentar, o auxílio do jeito que foi mandado, com 50% no segundo ano, 25% no terceiro, era muito ruim, para passar isso para um salário mínimo. São várias mudanças que foram feitas no projeto, para melhorar o projeto, que se destina. Eu fiz uma emenda para a Empaer, colocando 80 milhões para a Empaer. O governo vetou, mas depois a Assembleia derrubou o veto. Tem 80 milhões no orçamento, então que nós destinamos desse orçamento pelo menos 40 milhões para ser investido na cadeia da pesca, para atender os pescadores, para que eles possam fazer tanque, para que eles possam desenvolver a piscicultura. São várias coisas que nós estamos fazendo para fazer aquela história, Camila. Que vá os anéis, mas fiquem os dedos, que nós possamos salvar a atividade pescadora. É isso que eu estou fazendo. Deputado, talvez então o melhor cenário para os pescadores, para manter essa atividade, como o senhor fez referência, é bíblica, seria o pagamento de 5 anos, um salário mínimo ao longo destes 5 anos, é o certo? mínimo Por ano. Que se pode fazer. Esse seria um desejo do senhor? Além dos outros investimentos. Sim, claro. Criar condições para eles fazer tanque, para eles produzir, criar condições para ele fazer para ele sobreviver, além do salário, ele ter outra atividade. Mas o Estado já deu alguma sinalização de que tem condições orçamentárias para isso? O governador falou que não pretende sustentar, nas palavras dele, mas tem condições, nós temos dinheiro na Empaer, por exemplo, que está lá, esse dinheiro pode ser usado. Então tem condições. Pagamento de um salário por 5 anos. Não, além disso, Sim. além disso, nós temos que fazer mais. Criar outras atividades, para eles produzir, por exemplo, tanque-rede, para ele produzir, que ele faça um tanque na propriedade dele no fundo, criar. Tem várias opções que nós temos que pôr dinheiro lá. E o Estado tem sim condições e tem dinheiro para isso. Deputado, em política não falta polêmica, não é? Sim. Tem assunto demais da conta. Nesta quarta-feira foi instalada oficialmente a Comissão de Ética lá na Assembleia Legislativa, que vai julgar um processo de decoro parlamentar contra Gilberto Kattani. O senhor é reconhecido pela sua sinceridade. Queria saber a opinião do senhor o seguinte: Gilberto Kattani fez uma comparação que ele prefere chamar de analogia entre vacas prenhas e mulheres feministas. Depois disso, ele foi num curral e pediu desculpas, não às mulheres, às vacas, que ele chamou de meninas. Na opinião de Eduardo Botelho, que costuma ser sincero, ele agrediu, atacou, praticou misoginia ou não? Lúcio, eu fiz o que estava no poder do presidente. Ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Mulher. Quando eu assumi, eu retirei ele da presidência e retirei ele da comissão. Isso estava... como presidente, eu poderia fazer, por considerar incompatível com as atitudes que ele tinha tomado, ele nem participar e muito menos ser presidente. Então eu tomei essa atitude que estava ao meu alcance. E o regimento diz que você tem que montar o Conselho de Ética. Eu montei o Conselho de Ética, coloquei como presidente uma mulher para julgar isso. Agora, cabe a eles fazer da direito de defesa. A mulher pediu licença, Janaína Riva. E ela, não tô sabe? Pediu licença. E por aí, mais de 120 dias. E aí eles vão ter que analisar isso e encaminhar para a presidência o que essa comissão decidiu. É assim que funciona no Congresso, é assim que funciona, e é assim aqui. Eles vão decidir. Eu acho que tem que ter alguma posição. Agora, eles que vão definir qual o tamanho dessa posição. Tem que ter alguma posição tem que ter, não é? Eu acredito. Agora,
Não quero interferir no trabalho dele, mas quem vai definir agora como que vai ser eles. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui Obrigado, no Jornal Lúcio. do Meio-Dia. Você sempre apertando para me falar. Obrigado, bom dia a todos. Em nome da sociedade, né, Faz deputado? parte, tá certo. É isso. Obrigada, deputado.